política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, Mário Flávio já está conosco para falar hoje sobre a assinatura da ordem de serviço da duplicação da BR-423. Bom dia, Mário. Bom dia a todos, né, Laís? Essa ordem de serviço vai ser assinada hoje, né, vai contar inclusive com a presença da governadora Raquel Lira, que está em Brasília desde ontem, né, e a gente espera, como eu venho dizendo aqui, que essas dezenas de ordens de serviços, né, que estão sendo assinadas, que elas virem realidade, né, em obras, né, para o povo pernambucano. Afinal de contas, né, todo mundo está na expectativa que esses recursos, né, estão sendo anunciados aí aos montes, eles saiam do papel e realmente eles virem obras para beneficiar a população. Essa ordem de serviço que vai ser assinada hoje, ela vai de um trecho, né, de São Caetano a Lajeado, de início. Depois é que tem outro trecho para Garanhuns. E a expectativa é que todo mundo, né, que esse trecho seja concluído até o final do ano, para que aí sim nós podemos ter, né, uma viagem mais curta e mais segura do ponto de vista para a cidade de Garanhuns. Porque você imagina, a pessoa que vai de Recife para Garanhuns, por exemplo, ela já vai ter a duplicação até São Caetano e vai ter uma duplicação também até a cidade de Garanhuns. Então é essencial, né, para que a gente tenha aí uma rodovia que não é muito segura, né, vira e mexe tem acidente por lá, porque tem muitas curvas, tem muitas retas, né, e às vezes o motorista se empolga e enche o pé literalmente, né, mete o pé e aí acaba podendo ter problemas. Então, aí vamos aguardar o prazo, né, que a ordem de serviço ela às vezes vem com prazo, porque aí vai ter, é uma obra que não é barata e também não é simples de ser feita. Sim. Porque vai ter um estudo, primeiro vamos contratar um estudo, aí esse estudo vai realizar, né, as intervenções que o Estado vai fazer na rodovia. Depois desse estudo, vai ter as desapropriações, ou seja, pedaços de terra, né, que pertencem a alguém e que eles vão ser desapropriados, né, o governo vai pagar um valor àquela família dona daquele terreno para que a rodovia passe dentro dele, porque alguns locais é do próprio Estado, mas alguns locais não. Tem que fazer, né, um desvio, uma coisa ou outra, e aí vai entrar nas comunidades daquelas pessoas ali. Então vai ser a desapropriação. A partir daí, então, é que começa a obra. Então veja que não é uma coisa muito simples. Às vezes, por exemplo, vamos tomar como exemplo aqui a duplicação da BR-232. Quando os engenheiros eles chegaram lá na Serra das Russas, né, eles tinham que definir como seria a duplicação lá. Então veio a ideia de fazer aquele túnel naquela pedra, porque não tinha outro recurso. Não tinha por onde passar também. Por onde passar, né? E se fosse fazer por outro local, ia ficar muito mais caro e o contorno ia ser muito grande. Se fosse fazer, por exemplo, o contorno ao redor daquela rocha, que é gigantesca lá, né? Ali no túnel Plínio Pacheco. Então eles pegam, fazem um estudo, né? Concluem que o túnel faz o túnel de uma maneira que não danifique a estrutura como um todo da rocha. E eles fizeram. Então, vejam que não é uma obra simples, né? Então, talvez a gente não necessite de fazer túnel ali, mas talvez passe por algumas situações difíceis. Um exemplo de obra que eu acho que devia ter terminado também é a duplicação da BR-104 até a Paraíba, né? Essa duplicação, quando tiver feita, por exemplo, você vai poder ter uma duplicação que você vai ocupar João Pessoa, por exemplo. Você vai ter uma duplicação de João Pessoa para Campina, de Campina praticamente para Caruaru. Então, isso reduz muito o tempo de viagem. E risco de acidente, e ao mesmo tempo de risco de acidente, porque a via em mão dupla ela facilita demais essa questão para você fazer a ultrapassagem mais segura, para você não se preocupar com, às vezes você calcula errado a ultrapassagem, você vai fazer e aí acontece isso. Então, além da questão do anúncio, mais uma vez ressaltar a proximidade que a governadora vem tendo, né, com a base do governo Lula. Ela teve uma reunião ontem, né, com o ministro Renan Filho à parte, né, desse anúncio hoje, e os dois discutiram não só a duplicação da BR-423, mas também da liberação de recursos para adutoras
A gente teve a entrevista ontem da Compesa aqui, muita reclamação das pessoas no que diz respeito à água. Foi o programa, a entrevista devia ter, sei lá, 8 minutos, teve quase 20 e as pessoas reclamando sem parar. E aí, se tivesse ficado mais tempo, ainda tinha mais assunto, né? Mais assunto para moer. Então, literalmente, a água é um problema, a estrada é outro, que a governadora vai ter que enfrentar. São os dois gargalos que ela pega maiores. Aí, para encerrar aqui a questão política, né, Laís, ontem a Assembleia promoveu uma votação estranhíssima do ponto de vista e que você vai repercutir pouco isso na mídia, né, que foi a liberação para que a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa ela seja feita de forma antecipada, né. Aproveitaram que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o Antônio Moraes, que tem a intenção de disputar a próxima eleição, que é aliado de Raquel, estava viajando, então colocaram um requerimento urgente de votação e foi votado. Então, foi antecipado isso, é uma articulação feita pelo presidente da Assembleia, o Álvaro Porto, para que ele permaneça na Assembleia. E isso eles fizeram sem o Álvaro, sem o Antônio Moraes estar aqui, e acabou passando, né, com 41 votos a favor. Então, permite que ano que vem já seja realizada essa eleição, ou seja, né, que a eleição ela já seja ali no primeiro semestre realizada, e aí não tem tanta interferência como tentou ter agora o Executivo, né, em algumas questões. Então, mas aí o mandato segue 2 anos, né? 2 anos, mas quando terminar eles podem fazer a eleição antecipadamente e não no fim do ano, Entendi. ou no fim do mandato. Faz ali em abril, em março mais ou menos, e aí o Antônio, o presidente Álvaro Porto, ele já pode ter uma reeleição confirmada para mais 2 anos. Então é uma manobra que foi feita ontem, aproveitando que o Antônio Moraes não estava, porque talvez ele, como presidente da Constituição e Justiça, ele barrasse isso como ele estava, então fez um acordo com a suplência dele e acabou passando essa situação. No Manhã Cidade, daqui a pouco, a gente entrevista o ex-senador Armando Monteiro, né? Essa entrevista essa segunda-feira, mas acabou não dando certo, mas vai acontecer hoje, sobre a ida dele para o partido Podemos, né? E vamos repercutir mais fatos desse da política. Perfeito, aqui. E às 11 horas, na entrevista, o presidente da Unimed Caruaru, Pedro Melo, estará aqui. Perfeito, Mário. Obrigada, viu? E até amanhã. Até.